Shalom, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso desafio Identidade. Vocês estão preparados para aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração? Então, fique atento, fique atenta. Deixa o Senhor falar contigo. Abra o seu coração. Vamos orar, né? Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Teu Santo Espírito que nos conduza nesta aula de hoje, esse dia de desafio. Eu creio, Senhor, que esses desafios têm feito os seus filhos e filhas crescerem, avançarem no reino, quebrarem algumas fortalezas, algumas mentalidades fortificadas. O teu reino, Deus, está sendo implantado. Os teus filhos e filhas, Senhor, estão entendendo. Que haja, Senhor, o confronto em amor e que haja, Senhor, as mudanças extraordinárias que a tua palavra promete quando nós obedecemos o Filho. Nós queremos te agradecer, no nome de Jesus, por mais essa oportunidade. Amém. Queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui no nosso desafio de identidade, onde a proposta é o quê? Descubra o seu propósito e destino no reino. Há um chamado de Deus ecoando, irmãos, que tem nos chamado a descobrir essa identidade. E nós estamos falando sobre essa questão de sairmos de uma situação de confusão, onde os valores estão distorcidos, a identidade está distorcida, a identidade e o propósito, e junto com os valores, se eles não estiverem bem alinhados com a palavra, o destino ele é comprometido. Então, entrando em alinhamento. Esse é o propósito, irmãos. Nós alinharmos os nossos pensamentos com aquilo que o céu pensa a nosso respeito. Amém? Então, essa expressão aqui, atitude de fé, de começar e levar as coisas até o final, dos fundamentos sendo implantados, os fundamentos da palavra, aquilo que nós precisamos de levar como base para nós avançarmos, que toda essa informação, que todo esse conhecimento, ele se transforme em revelação. O Espírito Santo de Deus, ele vai usar aquilo que você tem como bagagem da palavra e vai te lembrar acerca daquilo que você leu, ouviu, experienciou, entende? E isso é incrível. E depois você vai ter a manifestação, ou a aplicação em si, né? Então, informação que vira conhecimento, que vira revelação, que vira aplicação, é a manifestação. Isso vai gerando um testemunho, e aí mais atitude de fé, eu vou estabelecendo mais fundamentos, eu vou entendendo mais coisas, o conhecimento vira revelação, a revelação manifestação e mais testemunho. Essa é a nossa proposta, queridos, que você saia da inércia e entre na prática, ok? Na prática. Então, o mínimo que você precisa saber sobre identidade e destino. Então, parte 1. Nós estamos aqui nós já passamos aqui sobre o que significa identidade, sobre quem eu sou, trabalhando nessa matriz aqui, nessa primeira etapa, nessa primeira linha, nessa primeira row, nós estamos falando sobre raízes existenciais. O que significa, quem eu sou, de onde eu vim, nós trabalhamos no encontro passado, e para onde eu vou, nós entendemos um pouco mais, isso está um pouco mais claro. E agora nós vamos trabalhar nesse por que eu existo e qual é o meu propósito. Vamos lá? Vamos mergulhar nesse tema? Então vamos lá. Então nós falamos sobre não é o peso que te quebra, mas é a maneira como você carrega. Muitas pessoas, por carregar bagagens e muita carga pesada familiar, nunca descobriram a sua real identidade e logo penam para alcançar seu destino. E eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida: você é uma flecha certeira que nasceu para dar certo. Ainda que seus pais biológicos tenham falhado, Deus providenciará ou já providenciou pais espirituais que vão selar profeticamente a sua identidade, seu destino profético, seu destino no reino em Deus. Ok?
Então, nós passamos aqui sobre o que significa, algumas expressões. Se você não foi na primeira e na segunda aula, volta lá. Você não vai ficar difícil você entender, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Falamos sobre aqui, fizemos um paralelo, os níveis, as camadas da formação da identidade, cumprimento do propósito e destino no reino. Passamos pelo episódio 2. Aqui nós falamos sobre alguns sintomas, até quando você vai permitir. Falamos sobre o que você não é, o que não é a sua identidade. Então você não é a sua aparência física, você não é o que você tem, você não é o que você faz, você não é os seus erros e as suas dores. Nada disso você deve se identificar. Se você ficar preso em alguma dessas características aqui, você certamente vai ser paralisado. Mas se você entender que você é o que Deus pensa ao seu respeito, nada te para, a não ser o próprio Deus, né? Ok? Claro isso? Consigo aqui posicionar. Maravilha? Então, baseado nisso, nós falamos o que Deus pensa a seu respeito, colocamos aqui algumas bases bíblicas, vários versículos falando sobre essa real identidade, de onde você veio, do que você deve acreditar. Nós falamos aqui sobre um paralelo simples. Eu fiz sobre aquela questão das 4 leis espirituais, né? Que o pessoal usa muito para evangelizar. É, nós falamos sobre a expressão de nascer. De novo, o que Deus quer é que a gente seja esses filhos maduros, não é? Falamos sobre os ambientes do tabernáculo, qual a relação que ele tem com os 3 ambientes, com o meu nível de amadurecimento. Nós vamos ainda amplificar ainda mais esse conteúdo, de onde eu vim. é, e eu quero agora, queridos, falar sobre isso aqui. É, graça e reino são coisas completamente diferentes. Imagina o seguinte: vamos falar da graça e vamos falar do reino. Pessoas, tem um rico, nós temos 2 pessoas aqui, o rico e o pobre. E aí nós vamos pegar como base aqui Mateus capítulo 22, versículo 14, onde ele vai falar, se eu não me engano, ele vai falar sobre muitos são chamados e poucos escolhidos. Vai entender aqui, queridos. Imagina a graça como alguém muito rico. Esse alguém é Jesus, tá, irmãos? Rico em misericórdia, rico em santidade. Ele, pelo teu sangue, pelo sangue puro, sem pecado, pagou um preço para te resgatar. A graça é um dom de Deus, é um dom gratuito. Isso não depende de nós, vem dele para nos salvar. Imagina o seguinte, que você não tinha condições, não era merecedor, mas você tinha que passar por um processo para ser aprovado dentro de uma prova, como uma faculdade, uma grande faculdade. A graça, queridos, é alguém que paga toda a sua faculdade. Você ingressou nessa faculdade. Estou dando só um paralelo, irmãos. Não é exatamente isso, tá? É um sentido figurado aqui. E aí, queridos, o pobre recebe de graça, mas ele vai precisar se esforçar para pegar o diploma. Entendeu a diferença? Então, através do sangue de Jesus, esse rico pagou todo o processo, queridos. Agora eu preciso me esforçar, porque ao chegar ao término, vamos supor que o curso aí é 3 anos e meio, né? O curso técnico, 3 anos e meio. Alguém pagou para você. Ele, no mínimo, vai querer ver você concluir o curso, mesmo que tenha suado bastante, né? Então, queridos, esse é o processo da graça e do reino. Alguém pagou. Agora você precisa se esforçar. Desde os dias de João Batista, o reino é conquistado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Entende? Há uma autenticação, há uma chancela,
há uma formatura te aguardando aí. Muitos, olha, eu podia fazer esse paralelo. Muitos entram na escola, mas nem todos recebem um diploma. Nem todos vão até o final. Nem todos perseveram até o fim, não é? E a questão é, eu preciso ter clareza do quanto a diferença da salvação e recompensa para nós não interpretarmos a Bíblia de maneira errada. Nós estamos falando de níveis de amadurecimento e de crescimento. E isso nós estamos falando um pouco aqui. Os vencedores, eles são maduros e espirituais. Os derrotados são imaturos e carnais. Digo, porém, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Então, ainda que nós tenhamos como herança muitas coisas, queridos, nós só vamos desfrutar quando nós amadurecermos. E esse é o processo, irmãos. Alguém maduro, ele sabe da sua identidade. Entende? Qual é o futuro de uma criança? É incerto. Qual é o futuro de um adulto? Já precisa estar definido. A pessoa não pode patinar a vida inteira, entende? O mínimo que se espera é que ela se esforce para entender e aprender. E esse alguém é você? Vamos lá, vamos perseverar, ok? E hoje nós chegamos aqui na questão do nosso outro episódio, ok? Vamos lá? Bom, agora a expressão aqui é por quê e para que eu existo. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1, verso 9 a 12. E nos revelou o mistério da sua vontade. Grave bem aí, vontade. De acordo com o seu bom propósito, e ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, verso 9 a 12. Então, queridos, vamos lá. Deus tem uma vontade. Ele nos revelou o mistério da sua vontade e o propósito estabeleceu em Cristo, de convergir em Cristo todas as coisas. Então, tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. O propósito da nossa existência é o relacionamento com Deus. Já te dei aqui uma chave. O relacionamento com Deus. É maravilhoso pensar que Deus Todo-Poderoso nos criou para nos relacionar com Ele e viver para o louvor da sua glória. Olha lá, queridos. Para que sejamos para o louvor da sua glória. O último versículo aqui. Incrível, né? Fomos criados para desfrutar da presença do Senhor todos os dias da nossa existência. Esse é o maior motivo para que eu existo. A razão do nosso viver em Cristo Jesus. O caminho que nos conduz ao Pai foi reconstruído e através do sangue de Jesus podemos nos aproximar de Deus e então compreender a sua vontade ao nosso respeito. Temos uma missão aqui na Terra. A partir do nosso relacionamento com Ele, representarmos o Senhor e edificar o reino dele aqui. Você está dentro disso? Então, vamos entender aqui a vontade do Pai. Eu quero pegar um panorama bem geral, irmãos. Dá para esmiuçar, dá para fazer algo bem explicado e bem minucioso, porém nós não temos muito tempo aqui, né? Então, a vontade do Pai, queridos. A primeira, a vontade de Deus é que você obedeça o Filho. Então, nós temos aqui pelo menos dois aspectos. Nós temos o aspecto universal, onde diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Esse é o aspecto geral, irmãos. Todo discípulo maduro, todo discípulo que está nesse caminho de amadurecimento, ele tem como missão pregar o evangelho. Isso não significa que a pessoa tem que ter uma experiência vasta em evangelismo, muita coisa. Não, irmãos. É simplesmente aonde você vai, você manifesta o reino, você fala de Jesus. Você faz a diferença. E aí nós temos a questão também do aspecto relacionamento. Que é o quê, irmãos? Através do jejum, da oração, da leitura da palavra, através da renovação do entendimento e da comunhão com o Espírito Santo, nós vamos descobrindo o que tem no coração do Pai para nós. Então não adianta você ficar esperando do pastor que ele vai te falar algo específico. Pastor, eu queria que você falasse tudo que Deus pensa a meu respeito, tudo que ele tem para mim. Você vai ter que descobrir. Você vai ter que descobrir através do relacionamento. Entendeu? Através de problemas até. Resolvendo problemas, acompanhando pessoas. Entende? Discipulando. Então, você vai buscando aquilo que você não sabe, você busca com quem te acompanha, e aí você vai implantando o reino de Deus no coração das pessoas, vai fazendo a diferença nessa terra e entendendo pelo menos esses dois aspectos aí, ok? O novo sacerdócio. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um sacerdócio que representasse o seu povo diante dele e também o representasse diante do seu povo. Nesse ministério envolvia um sistema de rituais e cerimônias, as quais eram símbolos das realidades espirituais futuras. O ministério sacerdotal de Cristo preencheu todos os tipos ou símbolos implícitos no sacerdócio no Antigo Testamento. E ele cumpriu todos os simbolismos. O sacerdócio levítico foi suplantado por um novo sacerdócio que nós temos da nova aliança, que todo crente é ordenado para ser um sacerdote a Deus. E descreve aspectos do antigo sacerdócio, assim como no Novo Testamento, ele descreve o papel para com o povo da nova aliança. Somos a eclésia, a igreja, o grupo dos que foram chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do Egito, do pecado, do reino, do império de Satanás, separados do reino de Deus e do seu Filho. Entenda isso. Deus tem nos chamado para fora. Colossenses capítulo 1, verso 13. Devemos ser um povo santo. A santidade é essencial para a comunhão com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Devemos ser um povo santo. Devemos nos aproximar de Deus e oferecer sacrifícios espirituais. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e Hebreus, capítulo 13, verso 15. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o que nos torna aptos a nos aproximar de Deus? A resposta é Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 22. O sangue de Jesus. O novo nascimento. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, têm acesso ao sacerdócio real. Através do novo nascimento, que o espírito humano é vivificado para Deus. Essa condição nos capacita a oferecer adoração espiritual ao Pai, que o Pai procura. João capítulo 4, versículo 24. E o Senhor está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. 2. Íntegros. As imperfeições e defeitos físicos descritos no Antigo Testamento são um prototipo do símbolo de imperfeições espirituais. Hoje, não são imperfeições físicas que nos proíbem que cumpramos o nosso papel como sacerdotes, e sim as imperfeições espirituais. Deus deseja os louvores de um povo íntegro. A nossa vida cristã deve ser compatível com o que professamos pela nossa adoração a Deus. Da mesma fonte, não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Claro isso? Terceiro, purificados. Levítico capítulo 21, verso 6. Os santos serão a Deus. Deus
insistia que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés na pia de cobre antes que entrassem para ministrar diante dele. Êxodo capítulo 30, versículo 20. Então, ali fala de limpeza, né? No átrio, nós tínhamos, na figura do tabernáculo, nós tínhamos ali pelo menos 2 lugares muito importantes, chamado altar do sacrifício e bacia do lavatório. Essa bacia do lavatório era uma água, embaixo nela, na bacia ali, você vai ver um cobre muito polido, bem polido, para que você visse o rosto, as vestes, como um espelho mesmo. Bronze fala de juízo, bronze fala de justiça. Então, esse bronze, ele traz consigo esse nível de se ver através do espelho, e para mim esse é o reflexo da palavra, e ver como estão minhas vestes, ok? Exercer a função sacerdotal era um privilégio, no qual se tornou maior ainda hoje, pois os termos da aliança são bem superiores aos da antiga aliança. É importante que sejamos diligentes na nossa preparação para a adoração. Então, não negligentes, e sim diligentes. Eu gosto muito dessa palavra, mas é uma das palavras que eu mais gosto, diligência. Ok? Somos purificados pelo sangue de Jesus, pela palavra e pelo Espírito. Isso gera em nós, número 1, consciência pura. A nossa aproximação a Deus está associada ao sangue de Cristo, que foi aspergido por nós. À medida que, pela fé, recebemos o seu poder, nossos corações são purificados da má consciência, dos nossos corpos eles são lavados com água limpa. Somente dessa forma podemos nos aproximar de Deus. Então, a consciência pura, ok? Segundo, mãos limpas. Precisamos purificar as nossas mãos, os nossos corações, os desejos dúbios. Sabe aquela oscilação? Ah, hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal. Mas por quê, irmãos? Há uma crise existencial por causa dos valores carnais lutando contra o Espírito de Deus, irmãos. Não é isso que a palavra fala? Que o Espírito ele luta contra a carne e a carne contra o Espírito, para que porventura não façais o que quereis. Na verdade, você quer adorar a Deus. Irmãos. A sua essência é essa. Para mim, o espírito humano, irmãos, é como a luva de Deus, onde ele enfia a mão ali e ele faz a sua vontade, boa, perfeita e agradável para nós. Entende? E essa luva só cabe Deus. Você pode colocar qualquer coisa lá, irmãos. E ela é exatamente o tamanho de Deus. Agora, qual é o tamanho dele? Né? Vamos pensar. Coração puro. O coração puro indica as motivações corretas, porque estamos louvando a Deus. Essa também é uma expressão que nós devemos observar. Coração contrito e humilde. Um espírito quebrantado refere-se a um espírito que foi amansado. Tem muita gente selvagem aí, hein? Que precisa do amansar do espírito. Pelos tratamentos de Deus. Ou seja, um espírito que aprendeu a disciplina e se submete ao senhorio de Cristo. Um coração contrito é um coração arrependido e humilde. Salmos capítulo 51, verso 7, irmãos. Quer saber um salmo que fala muito sobre arrependimento? Leia em primeira pessoa Salmos capítulo 51. É extraordinário. Ok? Então, consciência. Opa. Peraí. Oxi. Isso. Consciência pura, mãos limpas, coração puro, coração contrito e humilde. 5. Somos revestidos. Não somos chamados para usar vestes especiais, como sacerdotes da antiga aliança, mas espiritualmente há um sentido bem real que devemos ser revestidos. Número 1,
Revestidos com a salvação. Salmo 132, 16. Revestidos com humildade. 1 Pedro, verso 5, capítulo 5, verso 5. Revestidos com retidão. Apocalipse capítulo 7, verso 9. E lemos também Apocalipse capítulo 19, verso 8. Que o linho fino é a retidão dos santos. Ok? Número 4. Revestidos com poder. Então você tem condições e autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, dar um comando no mundo espiritual, irmãos, e mandar toda essa estrutura maligna calar sua boca e deixar Jesus responder e falar por ti. E usar a autoridade que Deus te deu para sentenciar e para expulsar os demônios. Crendo naquilo que o Senhor falou. Ministros, na qualidade de sacerdotes da nova aliança, oferecendo a Deus. Olha lá. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ofereçais a vós mesmo como um sacrifício vivo a Deus, corpo, alma e espírito. Salmos capítulo 103, verso 1. Agora, sabe quem é o animal que eu tenho que sacrificar? Não sabe qual é a diferença agora do Antigo e Novo Testamento? É que agora você não precisa mais sacrificar o animal lá. O animal é você. A carnalidade, a ira, a raiva, a revolta, o medo, a dúvida, tudo aquilo que te faz não parecer com Jesus. Nós temos que rever isso. É importante, de acordo com os princípios que nós abordamos, entendermos que o nosso propósito essencial é viver para Deus, seja em casa, na escola, na empresa, na rua, na igreja, em qualquer lugar. O que somos e a maneira como agimos deve ser para o louvor da glória de Deus. Muitas vezes pensamos que pelo simples fato de estar fazendo a obra de Deus. Irmãos, como eu vejo, às vezes a pessoa está toda quebrada, ela chega toda quebrada e fala: Nossa, eu acho que eu estou atrasado, eu tenho que fazer a obra de Deus, tenho que fazer a obra de Deus. Cara, a identidade dela está toda arrebentada, toda torcida. Antes de fazer algo para Deus, querido, seja de Deus. Entende? Primeiro o Senhor chamou para si, depois enviou os discípulos a pregar. Então fica com Jesus e abre o seu coração para ser sarado. Se envolva com o corpo, se envolva com Cristo, para que você seja restaurado, seja restaurada. Não ande sozinho. Tudo nasce da motivação do nosso coração, em dar a primazia ao autor e consumador da nossa fé. Aí sim, ele é glorificado através das nossas ações. Não existimos para edificar castelos de areia, que se vão com o vento, mas sim para a edificação de um reino eterno, cujo o único rei é Cristo. Seja qual for o projeto, o sonho ou o caminho percorrido por nós, precisamos entender que é Ele que é o centro de todas as coisas, que nos faz ser exatamente quem nós nascemos para ser e conduz o nosso fazer alinhado à sua boa, perfeita e agradável vontade. Lembra daquilo que nós falamos lá no início? Que você não é aquilo que você faz. Você sabe por que tem gente que ela só faz porque ela está aguardando um reconhecimento? Ou para evitar uma crítica? Essa não é a motivação correta. A motivação correta é: eu faço porque eu amo servir. E a palavra fala que eu devo fazer as coisas como para com Deus, como para Deus. Então, será? E algumas expressões ele falou mesmo. Leve lá para o governador isso que você está tentando me dar aqui. Veja se ele recebe. Se ele receber, né? Então, Deus também tem a sua exigência, irmãos. E a sua exigência é que nós deixemos de fazer, deixemos de nos levar por aquilo que a vontade de Deus é que nós deixemos de fazer aquilo que não agrada a Ele.
e de consertar as nossas motivações, de não fazer só porque eu preciso ser reconhecido, para satisfazer um vazio que eu tenho dentro do meu coração. Mas é o quê? Para glorificar o Pai, entende? Antes de fazer a obra de Deus, primeiro você precisa corrigir a sua identidade. Porque se você tem identidade distorcida, o que você está fazendo não está alinhando. Nós temos que entender que aquilo que nós fazemos é uma experiência de adoração, é uma oferta, certo? Se eu faço essa oferta com a intenção errada, a minha oferta será como a de Caim, porque o coração chegou antes da oferta, agradou de Caim ou de Abel e sua oferta. Quanto a Caim, não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, primeiro vai a pessoa e depois a sua oferta. Então, a obra de Deus, muitas vezes pensamos que pelo simples fato de estar fazendo a obra de Deus, de cantando, de louvando, de participando, né? Nós achamos que Deus está se agradando e Ele está recebendo, e na verdade pode ser que Ele não esteja. Tudo nasce da motivação do nosso coração, em dar a primazia ao autor consumador da nossa fé. Aí sim, Ele é glorificado através das nossas ações. Não existimos para edificar castelos de areia, que se vão com o vento, e sim para a edificação de um reino eterno, cujo único rei é Cristo. Seja qual for o projeto, sonho ou caminho percorrido por nós, precisamos entender que Ele é o centro de todas as coisas, que nos faz ser exatamente quem nascemos para ser e conduz o nosso fazer, alinhado à sua boa, perfeita e agradável vontade. Ok? Então espero de alguma forma ter ajudado você a encontrar a resposta para a questão do porquê eu existo. E a resposta é: você existe para agradar a Deus. Pergunta: como eu posso fazer dessa situação? Essa situação que eu estou vivendo, essas coisas que eu estou pensando, essas coisas que eu estou falando, as coisas que eu estou deixando de fazer porque eu estou com medo, porque eu estou inseguro, porque eu estou raivoso ou triste. Será que eu estou glorificando a Deus? Entenda isso, irmãos, e corrija. Não corra, não. Não se isole, não. Vá para cima, ok? Então, eu gosto muito desse verso aqui. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, nós vamos aprender o quê, irmãos? Que nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus. Olha para a sua vida e olha para Jesus. Ah, eu estou sofrendo, pastor. Olha para a sua vida e olha para Jesus. Quem sofreu mais? Olha para a sua vida e olha para Jesus. E a questão aqui, irmãos, que olhando para Jesus, nós seremos aperfeiçoados conforme a sua imagem. Então, nós vamos aprender ainda até o final do nosso desafio, as características físicas de Jesus, o que ele manifestava no físico, a personalidade, as crenças, os valores, as experiências pessoais, os dons, habilidades e talentos, como ele manifestava, qual era a sua responsabilidade ali diante disso. Dons, habilidades, talentos, relacionamentos, como foi o relacionamento com várias pessoas, irmãos? Imagina, 12 discípulos com a cabeça completamente diferente, 70, 500, 5.000 pessoas apertando ali, entende? Muitas pessoas. E aí, queridos, os relacionamentos, como foi o relacionamento? Como é que o Senhor é, é, lidou com todas essas questões? Os interesses, as paixões, o zelo de Jesus pela casa, pela obra e principalmente por aquilo que ele carregava em Deus, a cultura, a herança, a visão de mundo, que é a cosmovisão que nós chamamos, né? A maneira como ele enxergava o mundo. Irmãos, talvez você não consiga olhar o mundo
olhar as situações, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, na geopolítica que nós estamos vivendo, dentro das igrejas que nós estamos vivendo no dia a dia. Mas, irmãos, pelo menos da sua alma você consegue cuidar. Em Cristo e através do poder de Jesus. Cultura e herança, visão de mundo e como encontrar identidade em Cristo. Isso aqui nós vamos trabalhar forte, viu? Nesses próximos dias. Então, quero te agradecer por estar até o final dessa aula. Nós encontramos no próximo. Nós vamos estar falando um pouco sobre como quebrar o orgulho, de como quebrar algumas estruturas fortificadas. Até voltar lá pro início. Aqui, ó. Vencendo o orgulho e as armas do orgulho. Como vencer as fortalezas mentais. A verdade como fundamento. E aí nós vamos fazer muita coisa. E nós vamos fazer aí um ato profético mesmo, irmãos. Nós vamos declarar, nós vamos ter uma oração de ativação no final. Vai ser incrível. Então só fica por dentro. Deixa Jesus falar. Deixa Jesus fazer. Só se entrega. E procure entender. Volta nesse vídeo uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Se você não entendeu, pergunta nos comentários. Eu queria que você curtisse, comentasse, se inscrevesse no canal para nos dar um apoio e nos ajudar. Amém? E passe pelo menos para 5 a 10 amigos que você acredita que vai se beneficiar com essas informações, com essas revelações e com essa aplicação. Amém? Eu quero só ler agora aqui no final algo que eu achei muito interessante, e que eu acho que, que essa deve ser a visão da igreja. E essa é uma visão de que nós estamos implantando aqui junto com os valores na igreja local. E eu acredito que toda igreja, irmãos, todo ministro, toda pessoa, toda casa, toda família tinha que ter isso aqui. E esses tempos para trás eu fui na igreja do apóstolo José e eu vi essa missão, achei muito interessante, irmãos. E como se diz, irmãos, quando nós estamos começando, muitas vezes nós vamos ter que agir por referência. O que é referência? Você pegar os ensinamentos de alguém e estudar. Depois você vai desenvolver o repertório. O que é o repertório? É em cima daquilo que você já estudou. Agora você vai ter a sua visão a respeito daquilo, não é? E aí você vai ter a combinatividade, que é juntar vários materiais. E terceiro, o Senhor vai te dar revelação em cima daquilo que você aprendeu. Queridos, e uma das coisas que eu tenho por referência ali foi que eu peguei mais ou menos como é a visão da igreja deles, que eu acredito que é uma visão para todas as igrejas, para todos os ministros, e adaptei a nossa realidade, não é? Pegando essa mesma genética. Então, olha só, irmãos, visão ministerial. Ser uma igreja com filhos semelhantes a Jesus, Yeshua, que sejam reis e sacerdotes, onde cada membro é um ministro e cada lar é uma expressão da igreja. A nossa missão é gerar uma igreja forte e madura e relevante na doutrina dos apóstolos, e com discípulos vencedores, através do poder do Espírito, e não na força da carne e do braço, mas no testemunho e o testemunho do Senhor, Jesus, Yeshua, através do evangelismo, discipulado, treinamento e envio. Olha só que lindo, irmãos. Não é? E aí, nós temos que entender algumas características. Então, só para finalizar, queridos, se você ainda não entendeu, você precisa voltar. Volta às aulas e procura entender, ou procura
Peça ao Espírito Santo para te revelar quem você é, qual o seu propósito, qual a sua missão específica em oração e em jejum. Verifica as coisas que estão te impedindo de observar, de enxergar. Talvez você está sem referência, por isso você está sem repertório. Pegue uma, no máximo duas pessoas como referência e siga, modele, imite como essa pessoa imita Cristo. Claro, com as suas características pessoais, mas com a revelação que o Senhor colocou no seu coração. Não fique preso, eu não sei fazer, nossa, eu não tenho dom. Irmãos, dom, eu não tenho dom. Quem me vê falando aqui acha que eu tenho dom de fala, não tenho dom de fala. O que tem aqui é esforço e fazendo todo dia, praticamente, falando com pessoas, gravando vídeo, gravando aulas. Quem anda conosco sabe, né, que a gente não para, né? É de manhã, tarde e noite. Agora mesmo, estou gravando esse vídeo aqui, é 00:49. Era porque eu prometi que ia postar hoje, né? E como o dia foi bastante corrido, nós tivemos as atividades numa escola de libertação que nós cuidamos, junto com o apóstolo, é, por uma questão de honra, vamos fazer, vamos manifestar o reino. E eu creio que você está sendo beneficiado e que Deus está falando muito ao seu coração, entende? Mas a expressão é essa, queridos. Uma igreja com filhos semelhantes a Jesus, gerando uma igreja forte, madura e relevante na doutrina dos apóstolos, com discípulos vencedores através do poder do Espírito e do testemunho do Senhor Jesus, através do evangelismo, discipulado, treinamento e envio. Você está sendo treinado, irmãos. Primeiro o Senhor está te chamando para perto, depois ele vai te enviar a pregar. E é simples, irmãos, é só abrir a boca. É só falar daquilo que você tem aprendido em Deus e mergulhar. Que o Senhor destrave a sua mente, o seu coração, o seu entendimento, para que você possa enxergar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que a imagem dele seja estabelecida e você faça parte dessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, uios, filhos maduros que manifestam a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.